E uma das coisas que mais tem mudado a história das pessoas ao longo da humanidade se chama crise. Pensa num troço bom para mudar a vida de quem é capaz de tomar decisão. É crise. Crise. Basta chegar uma crise. Se tem uma coisa que eu gosto, é de crise no meu casamento. Você é louco, pastor? Menino, não tem nada melhor que uma briga. Nada. Porque a coisa mais abençoada que eu tenho no meu casamento hoje, é o momento de fazer as pazes. É onde é o melhor sexo que vem. É onde tudo fica bom. Mas como é que eu vou fazer isso sem briga? Quem não briga não faz as pazes. Tem gente querendo sair daqui hoje para brigar. Escute só, crise. Pare de encarar a crise como um momento onde você vai sucumbir, onde tudo vai dar errado, onde explode o coração. Para com essa palhaçada. Olha para a crise, o que é essa crise? É uma oportunidade de Deus fazer um milagre a meu respeito. E no meio dessa crise existe uma saída. Mas o que é a saída? O arraial dos sírios. Segundo livro dos Reis, se te ajudar, o segundo livro dos Reis vem depois do primeiro livro dos Reis. Capítulo 7, verso 3. Amém? Havia 4 homens leprosos no portão de entrada da cidade, e eles perguntaram uns aos outros: por que deveríamos nos sentar aqui até morrer? Se dissermos, entraremos na cidade, então, como a cidade tem sido consumida pela fome, nós morreremos ali. Se dissermos, ou se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então vamos nos render ao exército da Síria, porque se eles pouparem a nossa vida, viveremos. E se eles nos matarem, nós apenas morreremos. Durante o crepúsculo, eles foram ao acampamento dos sírios. Entretanto, quando chegaram aos arredores do acampamento dos sírios, não viram ninguém, porque Deus tinha provocado o exército da Síria para ouvir o som de carruagens e cavalos, que soou como um enorme exército. E eles disseram uns aos outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacar. Eles saltaram e fugiram no crepúsculo e abandonaram suas tendas, cavalos, jumentos e todo o acampamento exatamente como estava, e correram para salvar a sua vida. Quando esses homens com lepra, ou quando os leprosos chegaram aos arredores do acampamento, eles entraram numa tenda, comeram, beberam, então pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Em seguida, eles retornaram e entraram em outra tenda, tomaram outras coisas ali e saíram para escondê-las também. Finalmente, eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo é errado. Em um tempo de boas novas, olhe só, como este, não deveríamos guardá-las para nós mesmos. Se esperarmos até o amanhecer, receberemos apenas castigo. Vamos e contemos ao rei. Feche os seus olhos agora. Pai, te damos graças mais uma vez. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero fazer apenas algumas observações com esse texto hoje.
É um trabalho de campanha, é um culto onde nós oramos pelo propósito das pessoas, e todo o texto bíblico nunca destoa muito da nossa realidade. Sempre há uma conexão entre nós e os textos bíblicos. Talvez ele não seja hoje uma realidade aqui para todos, pois nem todos estão na mesma condição. Mas o texto diz que 4 leprosos estão próximo ao portão da cidade. Uma cidade que está sitiada pelos sírios. O exército da Síria acampou-se ao redor de Israel, bloqueando a entrada de suprimento, buscando trazer para Israel uma condição de rendição. Eles não entram para atacar, eles simplesmente sitiam, eles cercam a cidade e ficam aguardando. Quando o suprimento acabar, quando a fome se instalar, eles então vão se render, vão estar fracos, sofrendo de inanição, e aí, mesmo que não se rendam, é fácil dominá-los. É mais ou menos esta a situação e o ambiente que nós vemos aqui. A primeira coisa que eu quero ver com vocês nesse texto é que o texto diz que havia 4 leprosos na mesma situação. E deixa eu te explicar uma coisa: por pior que seja a sua situação, evite enfrentá-la sozinho. Ter alguém por perto ajuda por demais. Não necessariamente quem está por perto de você precisa estar na mesma situação que a sua. Não! Quando Naamã, que vai buscar a cura também de uma lepra em Samaria, ele chega à casa de Eliseu e recebe o impacto de uma notícia que o abala fortemente. Quando Naamã é orientado por Eliseu a tomar banho, a mergulhar no Rio Jordão, ele se abate, ele se predispõe a não fazer a orientação e voltar para casa do mesmo jeito que chegou. Mas ele tem com ele homens que não são leprosos, mas que são seus companheiros. E apesar de toda a frustração de Naamã, de toda a decepção de Naamã, de toda a vontade de desistir, ele está acompanhado de gente que diz: não, meu senhor, nós vamos com o senhor, nós vamos ficar lá pertinho, o senhor mergulha lá, porque alguma coisa vai acontecer. Por pior que seja a sua situação hoje, deixa alguém te ajudar a passar por isso. Permita que alguém faça parte desse momento de dificuldade, porque muitas pessoas, quando enfrentam crises, elas se embotam. Elas se negam a contar um pouco de sua história para alguém. Elas têm medo, e é verdade. Dependendo da sua história, você tem que selecionar quem conta. Também não pode contar a sua história para qualquer um. Muita gente não conta porque já se decepcionou. Então já dei essa dica, mas vou dar de novo. Como é que você descobre um fofoqueiro? Fazendo uma pesquisa. O que você faz? Pega pelo menos, quanto maior número de voluntário você trouxer para a sua experiência, mais rápido você tem êxito. Então o que você faz? Pega 10 candidatos que você já avaliou pela aparência e pelo histórico, que pode ser um potencial para você tê-lo como confidente. Então o que você faz? Conta para essas 10 pessoas 10 segredos que na verdade não são segredo, é só um material de pesquisa. Então você fala para uma pessoa: vou te contar um negócio, você não conta para ninguém, tá? E conta para essa pessoa. Aí você pega a outra pessoa e não conta a mesma coisa, que senão você não sabe quem foi que contou.
Então você conta outro segredo. Fala, isso aqui eu vou te contar. E fala a palavra mágica que aguça um fofoqueiro. Não conte para ninguém. Porque até Jesus fazia isso. Você vê que ele curava os outros, queria que todo mundo soubesse, mas falava, vai e não conte para ninguém. Porque quando você fala não conte para ninguém, estarta na pessoa. Ai. Eu vou te falar, mas você não fala para ninguém. O maior barato é que isso só vai se potencializando. Certo? É assim que funciona. As pessoas têm medo de contar para os outros. Por quê? Porque acham que não pode mais confiar em... Isso, pode sim, só que tem que fazer pesquisa primeiro. Conta para qualquer um. Há um tempo atrás, uma moça falou comigo, pastor, eu vou embora dessa igreja. Eu falei, vai? Por quê? Aqui só tem fofoqueiro. Eu falei, é, pastor, eu contei um segredo para uma mulher, ela contou para todo mundo. Eu já sabia, mas não falei nada. Porque realmente a mulher contou. Essa mulher contou para outra mulher que o marido dela estava meio fraquinho, não estava pegando ela. A mulher contou para todo mundo, o cara entrava na igreja, a gente já olhava para ele e falava, ó o fraquinho, ó o fraquinho. Aí ela olhou para mim e queria ir embora por causa disso. O que eu falei? Eu falei, a senhora não vai sair daqui não. Aquela fofoqueira, mexeriqueira, faladora. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quem foi a fofoqueira que contou para aquela fofoqueira? Aí ela falou, a fofoqueira que contou para aquela? Não, pastor, quem contou para ela não é fofoqueira não, foi eu. Eu falei, então se refizermos a cena do crime, vamos achar o real infrator. Então, querido, não dá para confiar em todo mundo, mas ainda tem gente que dá para confiar. É assim que funciona. O diabo quer que você tente resolver tudo sozinho, porque sozinho você é mais fácil de ser abatido. Então a Bíblia diz que tinha 4 camaradas leprosos. Era uma situação difícil, sim ou não? Mas eram 4. Então não se isole. Conte para alguém, participe, seja participativo. Está vendo alguém na sua casa sofrendo? Vai lá, se mete. Entra no meio e diz, eu não sei o que é, não precisa me contar, mas eu quero ser um joelho para estar do lado do seu, para que Deus faça um milagre a seu respeito. Mas não deixe ninguém sozinho. Posso ouvir um amém? Então estavam os 4, leprosos. Eles tinham 3 opções. Fantástico, né? Ter 3 opções é um troço bom. Opção 1, ficar onde está e morrer. Opção 2, entrar na cidade e morrer. Opção 3, se render aos assírios e talvez morrer. Isso é uma lição fantástica. Que lição é, pastor? Que às vezes as opções que tu tem é tudo uma droga. E até a melhor delas também é ruim. Porque a gente fala assim, existe uma saída para você. E quando a gente entende saída, parece que a saída é boa. Mas às vezes o troço está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que até a melhor saída é ruim. Já falei isso aqui, fui fazer exame de próstata. Olha só. O médico falou comigo quando eu cheguei, está tudo bom, Cláudio? Eu falei, se está tudo bom eu não sei, mas até para saber se está bom, é ruim. E ele riu de mim igual você. O resultado final foi bom. Mas o caminho para alcançá-lo... Você está achando que você está rindo de mim? Às vezes você está pior que eu.
Mas eu quero te dar uma notícia, por pior que seja hoje a sua escolha, no final Deus tem vitória para você. Às vezes, nem em todos os momentos as opções serão as mesmas. Porque às vezes, querido, para melhorar, a situação é assim, é uma realidade. Esses homens, eles têm 3 opções. E por isso que é importante não estarem sozinhos. O texto diz que eles sentam e começam a avaliar as opções que eles têm. Primeira, não vamos fazer nada, vamos sentar aqui e vamos morrer. Não, essa não vai rolar. Então nós vamos na cidade. Bom, nós somos leprosos, não podemos entrar lá. Mas mesmo se entrarmos, lá também não tem o que a gente precisa, então lá também nós vamos morrer. Então vamos lá, terceira. Esse está melhor. Vamos nos render ao exército da Síria. Ah, mas eles vão nos matar. Nós vamos nos render. Então, se eles nos poupar, nós viver. Se nós morrermos, o que ia acontecer nas 2 opções anteriores? Nós ia se lascar mesmo. Mas pelo menos nós pegamos uma opção. Quer que eu aplique para ficar mais fácil? Desenhe. Pois é, por exemplo, seu marido é ruim? É. A maioria dos homens são ruins? São. Achar um homem solteiro está difícil? Se tudo é ruim, achar um homem já está difícil, até o ruim está difícil de achar. Das 3 opções, qual é a melhor? Continuar com essa praga. As mulheres gostaram. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é: nunca maquie sua situação. Aprenda a enfrentar a sua realidade como ela. É assim que funciona. Se puder ter alguém contigo, vai te ajudar bastante. Por na hora de desânimo, às vezes o outro está mais animado e diz: vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Entendeu? Por isso que eu falo: ande acompanhado. Facilita bastante. Então eles estão vivendo aquele momento numa situação que não é das melhores, pois a melhor opção deles não é a garantia de sucesso, mas eles, depois de fazerem uma leitura, resolvem que as 2 anteriores são bem piores. Então eles vão por uma opção que não foi escolhida aleatoriamente. Unidunite. Não é assim que se escolhe as coisas. Tem gente que vai ler a Bíblia e está sem tempo. Saindo ele foi enforcar-se. Sangue de Jesus tem poder, que é isso? Olha o Satanás se intrometendo na minha leitura. Vamos tentar de novo, que aquela ali foi café com leite, olha. Vamos de novo. Vai tu e faz o mesmo. Tem gente tomando decisões com bases e princípios que vão levá-las para o buraco. Avalie as coisas. Esse homem ou esses homens estão vivendo um momento difícil, desafiador, é verdade. Mas eles sentam e veem qual o local onde teremos os menores danos. E é para lá que nós... E sabe o que tem lá? O que tem lá? No arraial da Síria. O que tem lá no acampamento da Síria? Sabe o que tem lá? Soldados. Sim ou não? Não. Um exército poderoso. Não. O que tem lá? Um ambiente de milagre. Olha só, os caras estão achando que vão sair para encontrar a morte, mas estão indo para um lugar onde Deus já fez Você acredita que Deus tem
Quando você chegar na sua casa hoje, você vai achar, vão encontrar a situação assim, amanhã eu vou chegar no meu trabalho, mas Deus entrou com providência a seu respeito e já fez um ambiente de milagre para esperar você? Os homens estão achando que vão morrer, mas para onde eles estão indo? Deus já operou um grande... E sabe, quem é que vai entrar num ambiente de milagre primeiro? Sabe quem? O grande homem de oração de Israel. Aquela mulher que cantava no louvor. Não. Os primeiros a entrar no ambiente de milagre, 4 leprosos. Por quê? Por que alguém lá em Israel não olhou e disse assim, vamos nos render? Por que é? Por que é que alguém não resolveu tomar a decisão que tomaram os 4 homens? Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Eles eram leprosos e famintos. E uma das coisas que mais tem mudado a história das pessoas ao longo da humanidade se chama crise. Pensa num troço bom para mudar a vida de quem é capaz de tomar decisão. É crise. Crise. Basta chegar uma crise. Se tem uma coisa que eu gosto, é de crise no meu casamento. Você é louco, pastor? Menino, não tem nada melhor que uma briga. Nada. Porque a coisa mais abençoada que eu tenho no meu casamento hoje, é o momento de fazer as pazes. É onde é o melhor sexo que vem. É onde tudo fica bom. Mas como é que eu vou fazer isso sem briga? Quem não briga não faz as pazes. Tem gente querendo sair daqui hoje para brigar. Escute só, crise. Pare de encarar a crise como um momento onde você vai sucumbir, onde tudo vai dar errado, onde explode o coração. Para com essa palhaçada. Olha para a crise, o que é essa crise? É uma oportunidade de Deus fazer um milagre a meu respeito. E no meio dessa crise existe uma saída. Mas o que é a saída? O arraial dos filhos. E qual era a diferença entre o povo que estava em Israel e os 4 leprosos que estavam na porta? Além de estar com fome, eles eram leprosos. A crise deles é maior de quem está com fome. Que além de estar com fome, ele ainda é leproso. Ele falou, nós estamos lascados. O pessoal que está lá dentro só está com fome. E nós? Nós estamos ferrados. Então, vamos lá. Nós não vamos continuar aqui. Porque tem gente que opta por sentar e chorar. Meu filho, se chorar, resolver seu problema, me avisa que eu pago umas pessoas para chorar para tu. O choro pode durar uma, mas a alegria vem. Vem. É só sentar e chorar assim a noite toda, que amanhã você está alegre. Quer experimentar? O que a Bíblia está dizendo é que o choro é uma postura, um posicionamento de desconforto. E quem está desconfortável muda de posicionamento. E quem muda de posicionamento numa noite de choro vai ver a esperança de um milagre acontecer na manhã. Não é sentar e chorar. É se sentir desconfortável e agir. Os homens entram lá. E me permitam, eu imaginei eles entrando. Tem ninguém não. Isso é armadilha. É, porque tem gente que quando vê um milagre nem acredita. É ou não é? Você tinha um tumor, oraram, não tem mais. Não tem não? Como assim não tem? Cadê o meu tumor? Você está rindo, já cansei de ver isso.
Eu já vivi isso. Esse dia o cara falou assim: pastor, vim aqui orar, pedi uma oração, o senhor orou e melhorou tudo. Eu falei: melhorou? Ele não sabia, mas eu estava surpreso. Falei: Cláudio, seu jumento, você orou para quê? Foi para melhorar? Deus não faz? Está surpreso com o quê? Tinha que ficar surpreso se tivesse piorado. E eu falei: é mesmo. Às vezes a mente da gente é muito esquisita. Para coisa ruim nós somos bons. Não, se eu falar que hoje você vai ser atropelado, quando sair daqui, pronto, recebeu. O pastor falou que eu vou ser atropelado. Gente, escutou aí? Eu nem vim assim preparado para ser atropelado, gente. E eu bem vou ser atropelado. Pô, será que alguém não me dá uma carona, não? Mas eu... Se a palavra é boa, as pessoas rejeitam. Se é ruim, elas pegam para si. Deus está falando contigo? Pois ninguém levanta a mão, só o jumento aqui. Não é? Mas a grande verdade é essa. Nós temos um Deus de milagre, fazendo milagre, nós aqui não estamos vendo. Você está aqui nesse culto e Deus já está agindo no arraial da Síria. Deus está entrando com providência nos hospitais, na sua casa, nas bocas de fumo. Deus está fazendo um milagre a seu respeito, amém? É isso aí. Você está aqui numa campanha, está saindo da inércia, está movendo, está lá, isso aí, vamos embora. E quando eles entraram, meu filho, eles viram a tenda. Primeira coisa que eles veem é a comida. Os bichinhos estão com fome. Senta e come. E se fosse crente, come. Porque o povo para comer é crente, não é verdade? E come. Comeu quatro crentes comendo. Se crente sem fome, come, não é verdade? Sim. A Bíblia conta a história de um menino crente que foi ouvir Jesus e levou 5 pães e 2 peixes. Não é? Um menino levar 5, imagina, 4 leprosos cheios de fome, que não comeu, a tenda, comeu tudo. Pegaram o ouro, prata, levaram e esconderam. Voltaram e entraram noutra tenda, apanharam as coisas. Eu aprendi uma coisa nessa vida, sabe o que é o evangelho? O evangelho é um mendigo faminto, que achou um local que tinha fome, ou que poderia saciar a sua fome. Ele entra lá e come. E depois de estar cheio, ele descobre que não é o único mendigo. Ele vai lá dizer para outros que ele estava com fome, mas sabe onde tem comida. Quando esses homens estão abastados, eles são leprosos. Sim, não estão mais com fome. Talvez tenham suprimentos por um bom tempo e recursos para comprá-los por um bom tempo. Mas ele diz: nós não podemos ficar quietos. Nós temos que falar com o pessoal lá da cidade. Eles não sabem o que aconteceu. Eles não sabem. Nós temos que ir lá e avisar para eles que lá no arraial do Sírio não tem mais nenhum soldado, não tem mais nada, e tem comida com força. Olhe bem. Um evangelho que só serve para saciar você. Um evangelho que faz você ter a sua fome e sua necessidade aplacada, diminuída. Mas não serve para mudar a história de outros. Se você não tem coragem de dizer que Deus saciou sua fome, e eu não estou falando de um mendigo, de uma necessidade social, simplesmente. Eu estou falando da miséria. Quando eu olho para a minha vida, quem eu era? Um mendigo. E o que aconteceu comigo? Eu achei um local para saciar a minha fome. E o que eu aprendi e faço desde esse dia então, falo para as outras pessoas que tem comida onde eu achei para mim. Que o Deus que mudou a minha vida pode mudar a história dessas pessoas. Esses homens dizem: nós não podemos nos calar, nós temos que entrar na cidade. Mas eles ainda continuam leprosos, sim ou não? Sim ou não? E entrar na cidade como leproso, eles podem ser apedrejados? Sim ou não?
Porém, eles levam consigo algo muito maior que a lepra. O que é? A esperança de que tem comida lá fora. Eu imagino, o que vocês estão fazendo aqui, leprosos? Taca a pedra não. Os sírios raparam fora. Tá cheio de comida lá, ó. Comemos pra caramba. Fala com o rei para dar um pulinho lá. Que tá igual a Guanabara. É muita fila de carrinho. Apedrejaram ele, sim ou não? Sim ou não? Não. Por que eles não foram apedrejados? Porque eles levaram algo maior. Eles levaram boas notícias. Eles disseram, nós precisamos contar para os outros. Vamos lá, vamos levar esperança para aquele arraial. Vamos dizer o que Deus está fazendo. O rei então desconfiado. E sabe o que mais me encanta? É que naquela cidade onde o rei está, um dia ou dias antes, o profeta Eliseu havia dito que ali haveria muita comida. O rei de Israel, o representante, ele tinha o quê? A palavra profética. Mas quando ele foi avisado, sabe o que ele fez? Isso deve ser mentira. Isso deve ser uma cilada. Vamos com cuidado até ali. Eles vão, se saciam, e eu não sei mais nada sobre esses 4 leprosos. Eu não sei se eles foram curados. Eu não sei o que foi da vida deles depois desse dia. Provavelmente deve ter morrido, sim ou não? Sim ou não? Mas todo mundo da cidade morreu também, sim ou não? Todos os assírios que foram para lá, embora para sua casa, também morreu? Pois é. Mas se eu tiver que falar de alguém aqui, eu só tenho poucos para falar. E quem são? Os indivíduos que viveram o seu milagre, foram lá e contaram para os outros, e foram continuar suas histórias, sua vida, percorrer seu caminho. Não foram ovacionados. E eu confesso que quando li esse texto, eu esperava que o rei desse presente para ele, ou então que eles fossem curados, que eles recebessem alguma recompensa. Mas eu pergunto, que recompensa maior eles poderiam receber do que saberem que foram agentes que livraram uma nação da fome? Que recompensa maior poder contar para as pessoas que eles foram os primeiros a entrar. Pegar a melhor peça de ouro e falar, onde tu pegou essa? Peguei porque cheguei primeiro. Nós sempre esperamos que alguém que deve fazer as coisas simples sejam ovacionados, condecorados e premiados. Como se por si só ser simples e fazer a diferença na vida de outra pessoa não fosse o maior prêmio que alguém pode receber. Então eu vim falar com você hoje aqui, faminto. Que eu não posso me afastar do meu Deus, senão me dá fome de novo. E eu continuo sendo o mesmo mendigo, só não tenho mais fome, porque todas as vezes que tenho, sei onde eu vou me alimentar. Deus tem mudado a história de muita gente. Eu não sei como você entrou aqui, talvez com diretrizes que não são das melhores. Sua melhor opção hoje ainda é ruim. A única saída que você tem não é
a das melhores. Mas eu gostaria de ser seu companheiro e dizer a você que tem um ambiente de milagre te esperando. Deus está fazendo algo a seu respeito. Você não sabe ainda. Ô gente, eu não sei como é que está a sua vida. Eu só sei de uma coisa: eu não posso resolver, mas tem alguém nesse culto que pode. E esse alguém é Deus. Ah, pastor, estou esperando um ano virar para mudar de vida. Vou te dar uma notícia. Está esperando um ano virar para você emagrecer? Para você estudar? Para você melhorar seu casamento? Já vou te dizer agora, não vai rolar. Porque quem quer mudar não muda amanhã, quem quer mudar muda agora. Você tem que sair daqui com a mente transformada. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Juízes. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem, no capítulo 6, a partir do verso 1. Juízes capítulo 6, verso 1, diz assim, posso ler, amém? Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, subiam contra ele, e punham-se contra ele em campo, destruíam os frutos da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhoto, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e vos expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, cuja terra as habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Olha para mim aqui, porque eu quero fazer uma reflexão com vocês, e eu vejo nessa palavra uma atualização para o que estamos vivendo num momento muito grande. O texto diz que o povo se desvia, e Deus então, com o propósito de corrigir a rota deste povo, de conduzir este povo novamente ao caminho, Ele permite que tanto midianitas como os amalequitas e outros povos do Oriente fizessem uma invasão anual sobre Israel. Todas as vezes que Israel tentava se recuperar economicamente, que estabelecia uma linha de plantio, de cultivo, que conseguia obter algum gado, ovelha, seja o que fosse, essas nações vinham
e saqueavam Israel. Isso aconteceu durante 7 anos. Nesse período, este povo, para se esconder da opressão e para conseguir proteger alguma coisa, para que sua família não morresse de fome, esse povo que tinha Deus como Senhor, era obrigado a ir para as montanhas e cavarem cavernas, covas, onde armazenavam um pouco daquilo que havia plantado, para que eles conseguissem sobreviver, guardando um pouco, porque o restante, os invasores levavam tudo. Foram 7 anos de opressão, de angústia, de humilhação e tantas outras situações. Quando nós olhamos para o que nós estamos vendo aqui na Bíblia, eu poderia perfeitamente aplicar em tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, em todo o caos que nós estamos vendo acontecer com a nossa nação, com as nossas famílias, com o nosso sistema de ensino, com as empresas e os empresários do nosso Brasil, sofrendo com cargas tributárias opressoras que buscam fazer com que um governo seja sócio dos nossos empresários, retirando deles a maior parte e pior, sem devolver nada como benefício. Olhamos toda a estrutura que vemos crescer de violência e tudo aquilo que vemos diminuir como cuidado para com os idosos, a importância, certo, do cuidado para com as nossas crianças. O que nós vemos é um ambiente que tem um único propósito, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje: deformar a nossa mente, estabelecer um ambiente mental onde nós passamos a acreditar que o mal vai vencer e que as coisas não têm mais jeito. Olhar para esse ambiente é estabelecer um nível de cansaço e de uma exaustão profunda, de um desânimo muitas vezes para muitas pessoas que olham e diz: para que trabalhar tanto? Para que me esforçar tanto? Quando nós olhamos para essa situação, o que nós vamos ver é que um ambiente mental caótico vai se estabelecer neste povo. Por quê? Porque é tanto tempo vendo e ouvindo coisas ruins, é tanto tempo lutando para produzir, para tentar realizar, para tentar conquistar, para tentar fazer com que as coisas aconteçam, e todas as vezes que eles se remetiam a todo esforço, a toda dedicação, o que vinha era uma opressão. Todas as vezes que se tem o propósito de se empenhar para manter um casamento bom, para treinar nossos filhos para que alcancem lugares que nós não alcançamos, para estabelecer um limite onde o nosso teto seja um piso cujo qual nossos filhos usará como plataforma para ir para uma próxima fase, o que vemos são filhos rebeldes. Nós vemos cônjuges que se dedicam e recebem como resposta muitas vezes a ingratidão, a incompreensão, a traição e tantas outras coisas. Porque tudo tem um propósito, e é isso que eu quero que você entenda: fazer com que a nossa mente fique atrofiada, criar um ambiente mental onde nós nos tornemos fatalistas, onde nós viemos para a igreja e lemos nossas Bíblias e fazemos as nossas orações, mas na verdade o que vemos não é uma possessão, pois o diabo não tem como nos possuir, pois nós somos templos do Espírito Santo, mas nós vivemos uma opressão. É como se tivéssemos ao nosso redor um sistema nos prensando, certo? Se você está bem na família, então eu te pressiono no que diz respeito a finanças. Se você está bem nas finanças, então eu te
causo um problema familiar. Ah, você está bem na família e está bem nas finanças, então eu te causo um problema, uma pressão na questão da saúde. E sempre vivemos pressionados. E o texto diz que quando a solução chega, ela vai enfrentar um grande problema, e é isso que nós vemos hoje. Nós viemos para a igreja para pedir, para que Deus haja. Nós trabalhamos para ver a mão de Deus agir a nosso favor. Mas me parece que esse ambiente entorpecedor, sabe? Esse ambiente que parece que tem drogado a nossa mente, tem feito muitas vezes até que os nossos discursos sejam contraditórios em alguns momentos. Eu posso dizer uma coisa a você: uma das coisas que eu mais prezo é a mente, o coração. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, em primeiro lugar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. A palavra coração não fala da bomba que joga o sangue pelo corpo inteiro, mas é da mente. Porque se o ambiente domina a sua mente, se a situação captura a sua atenção, a solução pode estar perto de você, mas você muitas vezes não é capaz de visualizá-la. O texto diz que Agar, quando a comida e a água acaba e ela não tem mais como cuidar de Ismael, ela deixa Ismael debaixo de um arbusto e fica de longe para não ver o menino morrer. E o texto diz que um anjo aparece para Agar e diz para ela: o que você tem, Agar? O que está acontecendo? Deus ouviu a voz do menino: dá uma olhada, tem um poço aí pertinho de você. Como tem um poço perto de Agar e ela não tinha visto, mesmo tendo tanta sede? O texto não diz que Deus naquele momento fez com que um poço aparecesse. O texto diz e sugere que o poço já estava ali, porém o estado mental de Agar era de tanta dificuldade, era de tanta dor, era de tanto desespero, que ela não consegue ver uma situação que está tão próxima dela. Hoje eu posso dizer para você: se você acha que o mal está muito perto de você, saiba, se ele está muito perto, é porque Deus está mais perto de você do que nunca. É assim que funciona. O problema é que nós temos dificuldades de enxergar as coisas. Por quê? Porque o ambiente é ruim. Você acha isso estranho? Profeta Isaías, capítulo 5 ou 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima deles, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, 2 seus pés, e com 2 voavam. E eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Isaías está dizendo era: o meu convívio com este ambiente, inevitavelmente, ele me contaminou. A minha proximidade com esse ambiente de caos, ouvindo, lendo, certo? Participando de determinados grupos, vendo determinadas situações, inevitavelmente está criando em cada um de nós um ambiente mental pessimista, negativista, que inevitavelmente combate com a nossa fé. Nós oramos sim, nós lemos a Bíblia sim, mas nós assistimos os telejornais, nós observamos, certo? Aquelas notícias que dizem que aqueles que deveriam nos defender estão trabalhando para proteger a nossa nação, trabalha contra nós, contra o povo, contra a nação, contra a nossa fé. Se nós não entendermos o que está acontecendo, inevitavelmente o ano vai virar. Se você quer saber uma estatística horrorosa para o Rio de Janeiro, hoje no Rio de Janeiro morrem mais policiais militares por suicídio do que por confronto com o tráfico, por causa da mentalidade. A mentalidade diz: coloque viaturas,
a mentalidade diz: coloque armamento, mas a mentalidade não diz: cuide da saúde mental dos profissionais. Nós estamos enfrentando um problema sério com a mente. Virar essa chave tem sido um grande desafio para nós pastores. E o pior, com pessoas extremamente bem intencionadas. Eu já vou mostrar o que está acontecendo aqui. Eu só quero que você entenda que são 7 anos de pressão, 7 anos de humilhação, 7 anos de derrota, e 7 anos foram suficientes para fazer com que a mente daquele povo se deteriorasse. O povo que está clamando: Senhor, envia recursos, Senhor, nos dá livramento. E quando o livramento chega, o que ele vê? Uma mente que tem dificuldade de acreditar que é possível. E quem vai representar isso é nada mais, nada menos do que Gideão. Um homem que está lutando num ambiente pequeno, inadequado, um lagar. Um ambiente próprio para beneficiar uvas é o que ele está malhando, o trigo. Apertado, sem jeito, desconfortável, mas é um homem que está lutando para proteger sua casa, sua família, seus filhos. Me parece que a única força que resta nesse homem é uma força para resguardar a sua casa. E é por isso que o anjo vem até ele. E deixa eu falar uma coisa para você: nosso Deus é um Deus de oportunidades, mas pega quem quer. Quem não quer vai ficar assistindo os outros viverem o incrível, o sensacional, o extraordinário. É assim que funciona. Você vai me dizer, seja franco, nós gostamos de ver Davi matando Golias, sim ou não? Sim ou não? Mas você acha que se Eliabe, irmão de Davi, antes de Davi chegar, tivesse dito, né, olha, você vem aqui desafiar o exército Deus vivo, você é um incircunciso que não tem aliança com Deus, mas nós temos alianças, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos vai botar você na minha mão. Você acha que Eliabe tinha ganho do gigante, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O texto não diz em nenhum lugar que Deus mandou Davi matar gigante. Davi matou o gigante por quê? Por quê? Repita-se comigo: quis. Repita comigo, faz questão. Diga assim: ele matou porque quis. E os outros não mataram por quê? Isso. Você está entendendo? Hoje você está fraco, estou fraco, eu estou meio abatido, eu estou meio cansado. É lógico mesmo, nós estamos numa guerra acirrada. Agora você continua desse jeito se você... Isso, porque está ruim. O negócio está difícil para todo mundo. Numa linguagem carioca, o bagulho está doido. É um grande desafio. É todo dia um leão para matar. Mas Davi matou porque quis. 3 horas da manhã, tudo escuro, 12 homens dentro do barco. Está escuro para quem? Para todo mundo. Está ventando para quem? Para todo mundo. O medo está tomando conta de quem? Jesus aparece andando em cima d'água para quem? E quantos vão andar em cima d'água? Quem foi? Por quê? Já está entrando no esquema. Ele andou em cima d'água por quê? Se João falasse: aí Jesus, já que ele vai, eu também estou a fim de ir. João falou? E era o discípulo, segundo ele, a quem Jesus? O que indica que amor não determina o nível de, né, a intensidade de milagres que você vai viver com Jesus. Ele está esperando você. Ah, pastor, minha vida é muito difícil. Claro, a sua vida está esperando você fazer por ela o que você nunca fez, para ela te devolver o que nunca te devolveu. O problema é mental. O anjo chega, vamos aqui para a gente acelerar. Imagina o anjo, eu não sei como é que ele chegou, provavelmente numa figura humana. Chegou para o Gideão e falou assim: e aí, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele falou: o quê? Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se o Senhor fosse conosco, nós não estávamos nesse perrengue. Nós não estávamos. O senhor está vindo aonde?
O que ele está dizendo? Olha só, olha, falar com o senhor, nem sei onde é que o senhor está, sabe? Porque o senhor nos abandonou. O que o anjo é? Por que o anjo está lá? Porque Deus mandou. O cara está conversando com quem Deus mandou e está dizendo que não vai rolar. Você acha que ele é diferente da gente? Não é nada. A gente ora. Esse dia aconteceu um episódio. Eu entrei no leilão para comprar um carro. E comprei um carro no leilão, consegui arrematar. Não vou falar o valor, mas era um valorzinho alto. E depois que eu comprei o carro, eu descobri que era uma fraude. E eu já tinha pago. Não deu para culpar o Satanás, porque ele não anda comigo. Não foi ele que pesquisou o site. Não fui nada, foi tudo eu. Sabe quem fez a besteira? Esse que vos fala. O meu filho olhou o site e falou: pai, se o senhor tivesse me mostrado, tá na cara que é falso. Aí é que doeu. Aí eu liguei pro gerente do banco, ele falou: Cláudio, já era. Eu falei: já era. Mas vai pra delegacia e faz a ocorrência. Aí eu fui pra delegacia. Aí o detetive falou assim: ô pastor, que lamentável. Isso é uma quadrilha, né? Estelionatário. Já era. Aí eu liguei para um pastor: nossa, Cláudio, que chato. Já era. A minha mente só escutava uma coisa: já era. Mas eu aprendi uma coisa: eu sou esquisito mesmo. Isso que vocês estão vendo é esquisitice. Eu fui falar com Deus. Falei: Senhor, se for para o senhor falar já era, é só ficar quieto que eu já vou entender a mensagem. Eu sou inteligente, não precisa falar já era, entendeu? Mas eu não posso perder. Menino, eu não falei com Deus? Falei com Deus, expliquei tudinho. Não que necessitasse, mas eu precisava desabafar, certo? E aí eu fui falando: Senhor, você viu a cor? Aquilo me encantou. Eu não notei nada. Não perguntei nada a ninguém. Mas eu estou precisando de um milagre. Me devolve meu dinheiro aí. Poxa, a palavra devolver não está nem certa, porque não foi o senhor que pegou. Mas me dá meu dinheiro de volta. Menino, contrariando o pastor, contrariando o detetive e contrariando o gerente do banco. Menino, bloquearam o meu dinheiro no outro banco e me devolveram. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque minha mente continuou sã, mesmo escutando. Já era. Hoje nós estamos debaixo de uma enxurrada de informações negativas. E se você não prestar atenção, você vai se dar mal. Você está entendendo? O anjo vem conversar, chama Gideão já começa: nossa, se o Senhor estivesse conosco, acho que isso. E o anjo disse para ele: vai nessa sua força. Ele olhou para a força dele e falou: deixa eu explicar uma coisa para o senhor, seu anjo. O senhor chegou agora. A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu não tenho La Plata. Você tá, a influência do dinheiro. Eu estou na pela com a boleba de gude só. Se eu perder, eu tenho que sair da brincadeira. É mais ou menos isso. E segundo, eu ainda sou o menor na casa do meu pai. Nem primogênito eu sou. Ainda sou o caçula. Ou seja, nessa ordem revolucionária que o senhor está dizendo que eu vou viver, já vou logo dizendo para o senhor: não rola. O que nós temos aqui? Um anjo tentando dizer para o indivíduo que ele vai vencer, e o indivíduo discutindo com o anjo, dizendo: não dá. Hoje eu estou falando para você aqui: Deus tem uma cura para aquilo que não tem cura na tua vida. E você vai dizer:
Olha essas pastores engraçados. Vem falar que o que não tem cura tem. Pois é. Mas só tem para quem? Não, vamos trocar para simplificar. Só tem para quem quer. Isso. Ah, pastor, eu estou com câncer mesmo, vou morrer. Vai embora, dá lugar para outro. Que história é essa? Estou desempregado, não vou conseguir emprego, meu casamento está em crise, não vai melhorar, meu filho está rebelde, nunca vai andar nos caminhos do Senhor. Que história é essa? Que discurso é esse? Quem mudou sua mente desse jeito? A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, apenas com os seus olhos. Nós estamos numa batalha, meu irmão. Então tem dia que a gente levanta para matar gigante, sim ou não? Mas tem dia que tu está fugindo de anão. Esse negócio do Covid me pegou há um tempo atrás. Durante 2 dias eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu estava repartindo já minhas coisas na mente. Me peguei fazendo isso 2 dias. Depois eu falei: ô Cláudio, palhaçada é essa, Cláudio? Você vai morrer não, menino. Ou melhor, vai, mas não agora. Agora que a vida está melhorando. Mas a mente das pessoas estão assim, sabe? É o solteiro dizendo: nossa, casar é um fardo, eu não quero casar. Ah não, querido, procura aqui, não tem uma igreja católica aqui do lado? Vai lá, faz voto de celibato. Não quer casar porque está escutando demais que casamento. Ai, casou, não quer ter filho. Ah, não quer ter filho, porque filhos são os catarrentos que... Deixa eu te falar uma coisa: se seu pai pensasse igual você, você não estava aí, infeliz. Não é verdade? Umas mentes muito esquisitas. Quando eu olho para esse ambiente, o anjo está tentando convencer, ou melhor, o Gideão está tentando convencer o anjo de que o anjo está errado. Ô gente, eu não sei como é que está a sua vida. Eu só sei de uma coisa: eu não posso resolver, mas tem alguém nesse culto que pode. E esse alguém é Deus. Ah, pastor, estou esperando um ano virar para mudar de vida. Vou te dar uma notícia. Está esperando um ano virar para você emagrecer? Para você estudar? Para você melhorar seu casamento? Já vou te dizer agora: não vai rolar. Porque quem quer mudar não muda amanhã, quem quer mudar muda agora. Você tem que sair daqui com a mente transformada. Olha só, a mente do cara é tão ruim que olha o que o Gideão falou. Aí, ó, beleza, mas vou falar uma coisa para o senhor. Eu acredito, se eu botar um paninho aqui e amanhã de manhã eu voltar aqui, tudo tiver molhado em volta do pano, só o pano seco, aí eu vou acreditar que eu sou capaz de liderar alguma coisa. No dia seguinte ele voltou lá, o paninho estava seco e tudo molhado. Aí ele olhou, falou assim: ó, dá para molhar só o pano de hoje para amanhã? Às vezes eu fico me perguntando por que Deus não matou esse cara. Porque o ambiente mental que ele estava havia destruído. É isso. Hoje às vezes você não consegue crer, você não consegue reagir, porque você está num ambiente que deformou você. Mas você não veio hoje aqui à toa. Você veio porque Deus quer restaurar suas forças, suas energias e principalmente mudar a sua mente. Olha só. E aí ele acreditou. Olha que beleza. O Gideão acreditou, fez uma convocação, achando que ninguém ia aparecer na reunião do Gideão, e apareceu 32.000 homens. Eu fico imaginando o Gideão. Tá chegando aí esse pessoal? Caramba. Eu acho que Deus está com a gente mesmo, hein? 32.000, nós vamos agora, nós arrebenta midianita, malequita, nós mata anão, gigante, mata é tudo. Vou virar chefe de grupo de extermínio, vou arrebentar tudo. Quando ele está pronto para ir para a batalha, quem é que aparece? Deus. Deus falou: ô Gide, chega aí.
Tem muita gente aí, sabe? Faz o seguinte, pergunta quem está com medo e manda para casa. Gideão deve ter pensado, além de mim tem mais alguém? Porque eu estou lutando para acreditar. Aí chega esse mundaréu de gente, o senhor diz que é para ir embora quem está com medo? Deve ter uma meia dúzia, certo? Ô gente, quem está com medo? 22 mil levantou a mão. Gideão falou, vai para casa. Pode ir. 22 mil, né? Sobrou 10. 10 dá, né, gente? Note que parece que a situação está querendo destruir a fé de um cara que está começando a construir. Sobrou 10 mil. Gideão falou, agora nós vamos, hein? Animado, gente. Covarde não vai no nosso meio. Deus falou, Gideão, chega aí. Vamos no privado. Tem muita gente aí, Gideão. Eu imagino Deus falando, oh meu Deus, muita gente, era 32 mil, 10 mil a menos da metade, já foi embora quase todo mundo, e eu ainda fiquei, devia ter ido com os covardes, estou lutando para acreditar. Você está rindo de quem? Gideão é você, em determinado dia da sua vida, em determinados momentos da sua história, entendeu? Somos nós. Aí Deus falou, vamos fazer agora um outro testezinho assim, rapidinho. Pede o pessoal tomar uma aguinha. Quem pegar a aguinha assim e trouxer na boca, você separa para cá. E quem beber assim, lamber, você manda para lá. Pegou aqui e trouxe 300, 9.700. Foi para lá. O que Gideão deve ter pensado? Ainda bem que só 300. Deus falou, Gideão, esse pessoal aí que lambeu não vai não. Ele, mas foi 9.700. Pois é, você vai na batalha com 300. Aliás, 301. Gideão falou, não é possível. E Deus começa a explicar a Gideão o que está acontecendo ali. E é isso que é fascinante. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas Deus está dizendo para Gideão, Gideão, meu propósito com você não é ganhar uma batalha. Meu propósito com você é mudar a mente desse povo. Se eu permito que você fosse com 32 mil, vocês iam achar que vocês ganharam a batalha. Se eu deixo vocês irem com 10 mil, mas como todos, até a turma que foi para casa, eles foram para casa, sim, mas eles gostariam de estar aqui defendendo suas famílias. Eles foram porque estavam com medo, ou foram reprovados no processo seletivo. Mas o que eu quero, Gideão, é mostrar para todos vocês que eu estou com vocês, e que a vitória de vocês venha de mim, que vocês não precisam ter medo, certo? Nem de amalequitas, nem de midianitas e nem de ninguém, porque a vitória de vocês vem das minhas mãos. A única coisa que eu quero é comprometimento. Gente, é o que Deus está pedindo de nós, sabe? Desde quando eu vou fazer agora 29 anos no Evangelho, eu nunca peguei uma geração tão descompromissada quanto a neste momento, por causa, sabe, desse ambiente entorpecedor da mentalidade dessa nova geração, de um crente sem igreja, de um ambiente, certo, onde Deus está tão distante. Deus está dizendo para Gideão e para mim e para você, o meu propósito é só mudar a sua mente, porque quando a sua mente muda, você leva a sua vida para outro nível. Hoje, o desafio é esse. Quando o outro nível chega, sabe, é Eliseu que vai receber a capa de Elias, e ele pega a sua capa, rasga e joga fora. Porque para Eliseu, aquela capa foi importante para aquele nível que ele estava inserido, mas agora para o próximo nível que ele ia, aquela capa não cabia mais
na vida e na história dele. Muitas pessoas não conseguem mudar de nível e ir para a próxima fase porque tentam levar algumas coisas do nível anterior para a próxima fase. Gideão vai à batalha assim e vai ganhar com 300 homens. Por quê? Porque a vitória dele vem de Deus. Hoje, falar isso para a igreja é um grande desafio. Por quê, pastor? Por causa das tentativas frustradas. O maior problema hoje de falar de fé para a igreja e do agir de Deus é a quantidade de vezes que você já ouviu isso e nada aconteceu. Você já ouviu tanto deste altar aqui, da internet, da igreja que você frequenta, que você é membro, que a vitória vai chegar, mas ela não chega, que a família vai mudar, mas ela não muda, que a porta vai se abrir, mas ela não se abriu, que as coisas vão acontecer, mas não acontecem. Então, o que está acontecendo com você agora é comparar o que eu estou te dizendo, mesmo que seja 95% de nossas ações são involuntárias. O cérebro se adapta depois de fazer de forma rotineira. Por exemplo, você vai dirigir seu carro, praticamente 100% do que você vai fazer, quase, é automático. Você não pensa se vai passar marcha, se vai pisar no freio, é o acelerador, é a embreagem, se vai olhar para o retrovisor, se vai aqui, se está olhando para frente. Não, é tudo feito de forma programada. Então, quando eu venho aqui falar para você que hoje pode ser o dia crucial da sua vida e que a sua história pode mudar hoje, o que a sua mente faz? Ela pega e compara o que eu estou te dizendo com aquilo que você já ouviu inúmeras vezes. É assim. Quando Davi, e eu fecho aqui, ele vai encarar o gigante, Saul traz o ambiente real, como Gideão fez. Gideão não está falando mentira, minha família é a mais pobre, eu sou o menor, eu não tenho condições. Isso não é mentira, isso é verdade. Saul está dizendo para Davi: você não pode lutar contra o gigante, ele é um obstáculo muito grande para você. Mas a mente de Davi tinha registros de vitórias e de experiências que deram para ele subsídios para que ele enfrentasse o gigante. É só isso, gente. Está na hora da igreja provar o poder de Deus, entendeu? Parar, sabe? É o que Deus disse para o gadareno, sabe? Vai para a tua casa e fala para eles o que eu fiz por você. Não, vá para a sua casa e mostra para eles quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como Ele teve misericórdia de ti. Sabe o que aconteceu? 2 anos e meio depois da primeira visita de Jesus a Decápolis, Jesus volta, tem 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças, para ouvi-lo, porque um homem ficou para mostrar e não para falar. Nós estamos cheios de palavras, cansados de promessas. Nós estamos querendo ver a glória de Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou que vai fazer, Ele faz. Amém? Ele é fiel para cumprir. Então saia daqui hoje para viver o incrível. Fique de pé nesse momento e diga assim, só se você quiser mesmo, diga assim: eu quero de novo. Não, é de novo eu quero. Fala assim: eu quero, eu quero e eu quero. Agora diga assim: e eu vou. É isso aí. Amém? Tome uma postura diferente e você vai ver que não é a sua expertise, não é seu network, não é a sua capacidade, ainda que ela tenha um peso muito grande nas realizações, mas é a mão do Todo-Poderoso.